Triângulo da Tristeza ou Mamãe Quero Ser Parasita? Crítica social contundente? Escatologia barata? Por que Cannes deu o prêmio pra esse filme? Tá faltando uma indicação ao Oscar aqui? Vamos ver. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni e você está no Filodoxia para a crítica com spoiler de Triângulo da Tristeza, indicado ao Oscar 2023. Simbora! The success of a luxury cruise depends on you. The ship is going under. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o capitalismo e os porcos burgueses continuem nos matando, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá para prestigiar, que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica contém spoiler. Ruben Östlund, sim, o diretor queridinho de Cannes, ele mirou ali em Parasita, mas acho que errou. Rude. Falando em Parasita, aqui em Triângulo da Tristeza nós temos os temas de crítica social, a questão da luta de classes, de modo não tão sutil, mas bastante contundente, satírico e escatológico nos seus dois sentidos, tanto no fim de mundo quanto na questão de escatologia, de excremento, fezes, etc. Tá tudo aqui, mas é interessante perceber esse movimento do cinema e das obras, que tem lá, por exemplo, sei lá, em O Poço, Parasita, Endor, O Menu, Glass Onion Parte 2, essa crítica à luta de classes e à frivolidade dos ricos e como há uma concentração de riqueza. E aqui, em Triângulo da Tristeza, essa temática ela é explorada, como eu disse, de modo mais nítido, cru e escrachado. Isso pode tanto agradar quanto desagradar alguns, dado o seu humor, digamos assim, Family Guy ou Família da Pesada, não é verdade? This is so disgusting, I think I'm gonna puke! Em termos de desenvolvimento de personagem, de atuações, não há nada muito grande que se destaca aqui, mas aí nesse sentido, falando do elenco, de atuações, do roteiro dos personagens, acho que cabe menção a duas atrizes aqui. Primeiro, uma menção póstuma ao falecimento da Carby Jean, que ela faleceu em agosto de 2022, atriz e modelo, teve a participação com uma Yaya aqui, muito contundente, importante participação aqui, ela vai bem no filme, sim, nada excepcional, mas vai bem. Então aqui o meu pesar à família, aos familiares, eu não sabia do falecimento dela e fiquei até chateado e triste quando soube, né? Uma outra menção dentro do elenco é a Dolly DeLeon. Aí sim é o que eu falei lá na introdução, o Oscar que o filme não foi indicado. Que atuação boa, consistente, ali sim, no take final, né, da ideia de matar a personagem da Aya e tudo mais, aquilo ali lembrou um pouco Parasita no enquadramento e tudo mais, né? Mas a atuação da Dolly DeLeon, ela é excelente e segura bem pra mim esse terceiro ato, que é de um filme divisivo, que pode tanto, por exemplo, tem gente que prefere o terceiro, tem gente que prefere o segundo, isso aí é uma questão de preferência, é uma questão que o diretor não está preocupado, né? Ele não está preocupado em agradar todo mundo, isso é assim desde Força Maior, que é o seu primeiro filme lá em 2009, salvo engano. Mas aqui vai a minha menção a essas duas grandes atrizes, mulheres, essas duas grandes personalidades aqui do filme. Aqui em Triângulo da Tristeza, como eu disse, até poderia trazer um momento filosófico, discutir a questão do marxismo, leninismo, stalinismo, trotskismo e etc, mas poderia ficar muito inchado, acho que não é esse o caso. E o diretor aqui deixa essas discussões numa superficialidade que talvez me desagrade um pouco. Fica ali o capitão, né, e o homem porco, produtor de fezes lá, russo, o russo capitalista e o americano marxista discutindo com frases meio que de tweet e recortes e tal. Eu não sei se é a melhor maneira, mas tá ali discutido e assim, o diretor toma partido, toma um lado e mostra a estratificação social dentro da própria tripulação, com o personagem, por exemplo, da Dolly DeLeon, que são os tailandeses, é uma subcategoria. Você tem os funcionários ali brancos mais europeus, que tem uma hierarquia acima dentro da noção de trabalhadores. Isso é interessante mostrar, também aparece lá na série Andor, né, da Disney Plus e tal, que tem crítica aqui no canal. Essa estratificação é bem mostrada aqui, como os ricos têm essa suposta ideia de fazer participar o outro e a burguesia de verdade, né, aqueles que têm os meios de produção, aqueles que não precisam trabalhar, o dinheiro trabalha para eles, na verdade, outras pessoas. E se o trabalhador tudo produz e a ele tudo pertence, o diretor deixa essa discussão lá para a parte com a Dolly DeLeon na ilha, para discutir isso de modo bem explícito, escrachado, quase que didático, para quem não tem a mínima noção do que seja luta de classes, essas discussões e etc, e também discutir poder. Então o tema do filme central aqui não tem como é que eu posso dizer, um foco específico. Isso também pode ser um ponto, digamos, negativo para alguns, né? O diretor aponta para a questão de, sei lá, disputa de gênero, o discurso progressista / esquerdista, que é muitas vezes hipócrita, assim como o discurso neoliberal
capitalista, que também é hipócrita, somos todos iguais, etc. Então ele vai mirando um pouco para todos os lados e não sei se ele consegue dar conta de tudo aquilo que ele decidiu abordar. O segundo ato, a cena escatológica é muito boa, eu gosto de desumanizar, ou humanizar na verdade, humanizar os burgueses, rolando nas suas próprias fezes, urina e vômito ali para lá e para cá. Gosto dessa ideia, é chocante de propósito para você humanizar, e né, todo mundo defeca, todo mundo urina. Esse talvez seja o debate aqui, ou a proposta do diretor com essa cena. E no final tem essa questão de deixar um encerramento em aberto que vai desagradar muita gente, inclusive me desagradou. É um corte muito seco, é um corte muito bruto, que o diretor ou ele é muito corajoso ou ele se acovarda. Tem a questão dele fazer um discurso anticapital, anti-burguesia, anti-acumulação e frivolidade. Tem os piratas que usam granada de mão, produzido por aqueles dois velhinhos fofos, porque fofo, branco, capitalista também é gente safada. Aliás, velho é safado também, eventualmente. Criança também tem criança mau caráter. E tem uma mistificação em cima de criança, em cima de velhos, sobretudo em cima dos velhos, né? Haja vista os velhos da ditadura militar aqui no Brasil e tudo mais. Parecem fofinhos, mas tudo eventualmente tem ali torturador ali no meio, né? Não tudo, mas tem ali. Então, nesse sentido, o filme ele vai todo numa crítica ao capital, à burguesia, à expropriação, à acumulação e tudo mais, mas aí no final, quando ele vai discutir eventualmente aquele final com a Dolly de Leon matando ou não a personagem da Aya, fica um negócio assim do tipo, os pobres ou o proletário, se tiver poder, pode ser tão ou mais cruel do que os ricos. Pode ficar um pouco estranho para alguns, mas tem uma diferença. A diferença fundamental é o seguinte: essa diferença aí é o seguinte: lá no navio você tem os ricos, os burgueses como donos dos meios de produção, e aqui na ilha você tem a Abigail como dona da força de trabalho, e ela se torna capitã por ter esse meio de produção e se apropriar dele. Tem essa distinção que é sutil e que talvez não seja tanto quanto observada. Ela não é dona dos meios de produção, ela é dona do saber, né? O saber que pode possibilitar a sobrevivência desses indivíduos. E aí, para fechar aqui essa crítica, o filme é tecnicamente bastante competente, tem um roteiro intrigante, instigante, escatológico, com humor que pode não agradar todos, e discute esses temas de um jeito didático. Isso também pode dividir a opinião do público. Eu acho interessante, não vi nenhum problema. A questão para mim é o final do filme, então vamos falar desse final aí. Para mim tem duas possibilidades aí, minha interpretação, e aí o diretor deixou de fato em aberto, que são as seguintes. Primeiro, a Abigail mata sim a Yaya, e aí você tem o personagem do Cole voltando, porque teve o vendedor de miçanga com aquela outra personagem que teve o derrame. Eles avisam, né, que tem alguma coisa ali na ilha, algum resort e tudo mais, e o Cole vai atrás dele sabendo o perigo que a Abigail representa e como ela é de alguma forma determinada e predadora de alguma maneira, né? Então ele vai atrás da Yaya sabendo o perigo que ela está correndo ali, mas aí provavelmente já é tarde demais, ou não, vai saber, mas ela sim ataca. To me, she dies. Of course, Abigail kills her, of course. Yes. Absolutely. Outra coisa ali é a possibilidade de ela não ter feito isso, por óbvio, dela ter largado a pedra no chão e de ter entendido que agora ela pode, de alguma maneira, participar ou ter o seu lugar reconhecido, o seu valor reconhecido. Não! E como ela também já gosta do Carl, talvez ela veja ali uma possibilidade de manter esse relacionamento aí. E pra fechar essa ideia do final, é interessante como ele se conecta com o início, né? O Carl, ele é, de alguma maneira, um sujeito que se coloca na condição de prostituição, né? Ele tem a cena ali com a Aya jogando dinheiro em cima dele, por conta daquele jantar no início. Ele tá com ela porque ele tem menos recurso, então ele empresta um pouco o seu corpo, a sua beleza e etc., a sua expertise na internet, assim como ele vai fazer lá no final com a Abigail. Bom, acho que já me estendi demais. Esse filme dá muitas discussões, sobretudo em termos estéticos, em questão de você mexer ou não com a sua visão de mundo, se você é mais liberaloide, mais ANCAP e etc. Um mestre do capitalismo. Você pode ficar mais desconfortávelzinho, mais melindrado com as críticas que são feitas aqui, jogadas na sua cara, que não tem meritocracia coisa nenhuma, que tem sim acumulação de riqueza, que tem sim expropriação, que tem sim luta de classes e tudo mais. Pode aí desagradar um pouco mais, e aí você vai chamar eventualmente o diretor de lacrador, ou de pseudo-intelectual e tudo mais. É porque lá no fundinho você vestiu a carapuça, ou tá vestindo a carapuça dessa ideia de meritocracia e tudo mais. This is really bad.
This is really, really bad. Mas falando do filme especificamente, propriamente dito, ele é um filme tecnicamente competente, com uma narrativa blocada que eventualmente não funciona muito porque é quase uma sitcom, uma comédia situacional, e não tem muito essa preocupação com o encadeamento lógico das coisas, é uma escolha do diretor que pode ou não agradar você. É um filme com temas muito relevantes e muito interessantes para o nosso contexto contemporâneo, que é trabalhado de uma maneira única, que, de novo, pode ser muito individual e peculiar, mas é um filme que talvez tenha sido um excesso ganhar a Palma de Ouro em Cannes. A única indicação ao Oscar que eu acho que esse filme teria chance de verdade, aí foi culpa da produtora, distribuidora e tudo mais, é para atriz coadjuvante, como eu falei com a Dolly de Leon. Não vai levar melhor filme, não deve levar melhor roteiro original e muito menos melhor direção. Se levar, vai ser uma zebra danada. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Triângulo da Tristeza é nota 7,5. É um filme agridoce que depende muito do seu gosto estético, que cai um pouco por um final aberto com coragem ou covardia do diretor. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.